Meus irmãos, com o tempo do Advento, nós iniciamos o ano litúrgico, que na igreja é marcado por vários tempos, né? O tempo do Advento, o tempo do Natal, depois nós temos o tempo comum, vemos chegar o tempo de preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, retomamos o tempo comum e vamos até a festa do Jesus Cristo, Rei do Universo, que termina esse ano litúrgico. Portanto, o Advento, ele inicia essa caminhada que nós celebramos como se toda a nossa vida fosse celebrada ao longo de um ano, com essa alternância de tempo, de espiritualidade, de conteúdos bíblicos também. Então, o Advento é um tempo muito rico, precioso, que, como o próprio nome diz, é preparação, aquilo que está por vir. Mas na vida cristã, no tempo litúrgico, é a preparação para aquele que está para vir, que é a pessoa de Jesus Cristo. A grande notícia que o tempo do Advento traz é a notícia de que Deus visita o seu povo. O Criador vem para encontrar-se com as criaturas. E o tempo do Advento é esta coisa extraordinária, esse tempo de preparação para esta grande notícia do Natal de Jesus. Como o próprio evangelista São João nos coloca, o Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. É sob esta habitação, sob este jeito de Deus de entrar no mundo, que o tempo do Advento vai nos preparar. Então, nós poderíamos dizer com toda tranquilidade, é um tempo de espera e de um tempo de esperança. É um tempo marcado por uma alegria discreta, mas também requer uma vigilância, uma atenção, uma preparação, até certos sacrifícios de nossa parte, para podermos experimentar bem a riqueza deste tempo de preparação para o Natal de Jesus. Se o Natal é a conclusão, portanto, do tempo do Advento, como nós poderíamos dividir esse pequeno tempo de 4 semanas do Advento? Que espiritualidade que está marcada nesse tempo? Nós poderíamos dividir em 2 pequenas partes. O primeiro e o segundo domingo do Advento, ele trabalha uma ideia muito pertinente que às vezes passa tão desapercebido na construção das nossas liturgias. O ano litúrgico termina com a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Naquele momento, os domingos finais do ano litúrgico, eles vão falando sobre o fim do mundo, sobre o término de todas as coisas, o momento que vai chegar em que nós seremos julgados. É o juízo final, descrito inclusive no capítulo 25 do evangelista São Mateus. O ano litúrgico termina com esta ideia, de que o Senhor voltará. Então, esse mesmo ano litúrgico, ele inicia com essa particularidade, dizendo: um dia nós estaremos diante de Deus. Então, é preciso que cada um de nós nos preparemos, e como igreja, no aspecto eclesial, também estejamos todos preparados para esse dia que o Senhor voltará. Então, nós poderíamos dizer, o Advento é preparação para o Natal, mas toda a nossa trajetória de vida é um advento para o momento final em que nós estaremos diante de Deus. Por isso, a liturgia, no primeiro e no segundo domingo, ela vai falar não da chegada, não da proximidade do Verbo de Deus que se faz carne e habita em nós, e o Natal de Jesus, mas ela fala das últimas coisas, das coisas últimas. Por isso, a temática e a espiritualidade gira em torno da atenção, da vigilância, da preocupação de dar conta da nossa tarefa diária. Então, o exercício da fidelidade, o exercício da perseverança aos valores que nós recebemos a partir do nosso batismo e da inserção da nossa vida em Cristo, nós somos chamados a dar respostas positivas a este chamamento de Deus, a esta fidelidade. Por isso mesmo as palavras, de novo, vigilância,
atenção, preparação, elas estão muito presentes nessa primeira etapa, nesses primeiros 2 domingos do tempo do Advento. Na sequência, os domingos seguintes, terceiro e quarto domingo do tempo do Advento, nos coloca em sintonia com aqueles que estão mais próximos do nascimento de Jesus. E aí nós encontramos a figura de João Batista, com as suas clássicas catequeses, falando também da austeridade, falando da humildade, falando da conversão, da mudança de vida, que é a espiritualidade que requer esse tempo também, da gente, de cada um de nós, revermos a nossa própria história, os nossos erros, e tentar construir, né, a semelhança do que o profeta Jeremias fala no capítulo 18, o barro nas mãos do oleiro. Esse tempo ele tem por imagem também fazer com que nós nos tornemos como que aquele barro nas mãos do oleiro, que é Deus, que é o Espírito, para que ele possa remodelar tudo aquilo que é irregular, tudo aquilo que é imperfeito em nós, ele possa remodelar isso a partir da espiritualidade desse tempo de preparação e desse tempo de espera. Esses domingos terceiro e quarto coloca também em comunhão a figura de José e a figura de Maria, aqueles que recebem o anúncio do arcanjo Gabriel. Maria com o Evangelho da Anunciação de São Lucas e São José, que em sonho, no Evangelho segundo São Mateus, também é anunciado para ele a obra que Deus está realizando na vida de Maria e da qual o Senhor pede que José participe estando ao lado da Virgem Maria. Então essas personagens, essas figuras, elas nos ilustram o modo como participam do projeto salvífico de Deus, dão a sua contribuição e se oferecem, né, no silêncio, às vezes na dificuldade de compreender as coisas, mas confiam que aquilo que vem da parte de Deus é coisa boa que está acontecendo e se lançam e se abandonam a essa providência de Deus. Outra figura muito importante que nós não podemos esquecer nesse tempo de Advento é a figura do profeta Isaías. Desde do primeiro livro do Isaías, considerando que Isaías tenha 3 momentos significativos da sua trajetória, nós consideramos então que o Isaías, ele coloca desde o capítulo 7, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É o anúncio da chegada de um Messias, da chegada do Salvador, e anúncio inclusive da virgindade de Maria. Nós encontramos também na boca agora de João Batista, mas a profecia de Isaías, quando diz: preparai os caminhos do Senhor, aplainai as suas veredas, que é o convite para esta consciência de que é preciso transformar a nossa vida interior, é preciso transformar e mudar aquilo que precisa ser mudado, que não está condizente com a vida cristã, e por isso mesmo a preparação do Natal, o Advento, prepara-nos para o Natal, para que o Natal seja a acolhida do Senhor na nossa vida. É verdade também, meus irmãos, que o Advento, ele é o tempo de preparação, e essa preparação é em função do Natal de Jesus. Esse Natal aconteceu uma vez, mas a espiritualidade do tempo do Advento, ela requer uma tal preparação de nossa parte, que de fato seja atualizado aquilo que ocorreu uma única vez no ventre da Virgem Maria, e todos nós estejamos com o coração, com a alma abertos para que de fato o nascimento de Jesus encontre em nossa vida essa acolhida, assim como ele encontrou a acolhida e a espera alegre de Maria e de José, porque estavam recebendo algo que vem da parte de Deus. Algo não,
mas o extraordinário que vem da parte de Deus. Então, a nossa capacidade de atualizar esse momento é justamente pela intensidade com que nós preparamos esse momento de tempo de preparação, que é o advento, com os nossos exercícios espirituais, na vida das nossas comunidades, com a novena do Natal, com encontros em família, com a nossa oração pessoal. E aqueles que conseguirem um exercício salutar de muita importância para a nossa espiritualidade e para acolher o verbo que vem, que é exatamente o exercício da confissão. Nada substitui esse exercício sacramental importante, porque recebemos a bênção elevante de Deus, que nos prepara e nos torna puros para receber a chegada do Salvador, do menino Deus. Se o Natal o advento é a preparação para o Natal e é o anúncio da vinda do Filho de Deus no meio dos homens, esse tempo do advento ele é marcado também por uma simbologia. É muito comum encontrarmos em nossas assembleias litúrgicas a coroa do advento, que tem 4 velas que vão marcando exatamente o compasso do tempo das 4 semanas que nos fazem preparar esta chegada do Natal de Jesus. Essa coroa do advento, inclusive, cercada circular, de tal forma que não se tem nem começo e nem fim, falando dessa relação infinita, né, da graça de Deus que visita os homens, e ao mesmo tempo o verde como como a esperança própria desse tempo. A cor litúrgica do tempo do advento é o roxo. Nós celebramos com essa cor, assim também como celebramos o grande tempo da Quaresma, mas o roxo nesse sinal de penitência, de recolhimento, naquela vigilância e naquela atenção que já foi dita, ele requer esse momento, essa cor requer esse recolhimento para que se possa ouvir melhor a voz de Deus que fala dentro de nós, essa voz de Deus que nos convida a uma vida cristã com autenticidade, com a fidelidade necessária na escuta do Evangelho e na prática de vida. Também é verdade que requer da espiritualidade do tempo do advento uma solidariedade com aqueles mais pobres, com aqueles mais necessitados. O tempo do advento, que prepara para o Natal, nós encontramos, além daquilo que a gente já falou da novena de Natal, mas é comum que as pessoas façam abnegações e transformem essas renúncias, esses sacrifícios, em oferta em vista daquelas famílias mais necessitadas e mais pobres. Essa é a riqueza do tempo litúrgico, que faz a partir da experiência e da meditação da palavra, da oração, da intimidade com Deus, nos leva a enxergar o próximo, a olhar para as suas necessidades e fazer um esforço para suprir essas necessidades daqueles que caminham conosco. São nossos irmãos, dos quais nós somos chamados a gozar de fraternidade para com eles. O tempo do advento, assim como também o tempo da Quaresma, ele exige um olhar mais atento, porque se essa escuta a Deus e essa relação com Deus ela se faz, igualmente essa relação nos remete para ir ao encontro do irmão e da irmã, porque fundamentalmente, se dizemos que amamos a Deus, mas não somos capazes de olhar as necessidades dos irmãos e as necessidades das irmãs, como é que nós podemos então dizer que amamos a Deus se Deus está ali no necessitado, no pobre, naquele sofrido, naquele marginalizado? Também a espiritualidade do tempo do advento nos remete ao encontro com os irmãos e as irmãs. Meus irmãos, o tempo do advento é um tempo precioso. Que possamos aprender a viver melhor esse tempo no recolhimento, na escuta atenta à palavra de Deus, na contemplação dessas figuras que já foram elencadas, o profeta Isaías, João Batista,
Nossa Senhora, São José, de tal forma que possamos também ir configurando o nosso modo de viver ao modo com que essas figuras demonstram uma comunhão com Deus. De tal forma também a nossa igreja, a comunhão eclesial, em compasso de espera à noite jubilosa do Natal, ela possa dizer, assim como está lá no livro do Apocalipse: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem aquele que é o Criador de todas as coisas e agora vem para redimir, trazer a redenção e a salvação para todas as coisas. Que o tempo do Advento seja oportuno para auxiliar a nossa espiritualidade na transformação da nossa própria vida interior, à espera do Senhor que já veio, que vem, está presente em cada pessoa humana e que na sua glória também virá para dar a cada um de acordo com aquilo que recebeu. Eu termino com uma expressão muito oportuna de São João da Cruz, que ao entardecer da nossa vida nós seremos julgados pelo amor. Então, que esse amor seja condutor da nossa vida, ele seja o equilíbrio para todas as nossas relações, ele norteie o nosso caminhar, não só por causa da preparação para o Advento, mas nesse advento da nossa vida, na caminhada até o encontro com o Senhor, que ele possa olhar para o nosso interior, nosso coração, também para a ação das nossas mãos e ter enxergado o amor com que nós fizemos todas as coisas. Assim Deus nos ajude e nos abençoe.